Salve, gente boa! Quinta-feira cheia, lotada de assunto pra gente comentar. Tem o Hugo Mota passando um sabão no Eduardo Bolsonaro com essa historinha de exílio, perseguição. Hugo Mota, presidente da Câmara, deu uma cacetada no Eduardo Bolsonaro. Tem um Congresso Nacional que finalmente, depois de 3 meses de atraso, pelo menos, aprovaram o orçamento de 2025 para não paralisar mais o governo. Tem o STF sofrendo ameaças de bolsonaristas, porque vai julgar, né, essa semana vai julgar se aceita ou não aceita a denúncia contra o Bolsonaro. E os bolsonaristas estão ameaçando a vida dos ministros do STF e dos seus familiares também. Tem essa licença do Bananinha aí, né, a casa dele, onde é que ele está morando, onde é que não está, lá nos Estados Unidos. Você vai ver que parece que não tem nada de improviso na ida dele para os Estados Unidos, não. Você vai ver aqui, tá? Os advogados do Bolsonaro resolveram reclamar para a OAB, para a Ordem dos Advogados do Brasil, alegando que estão tendo a defesa cerceada pela Justiça. Claro que eu vou falar de notícias econômicas também, tem aumento de salário, tem essa história aí da isenção do imposto de renda que está rendendo. Tem o Zema, caloteiro e cara de pau. Se fosse só caloteiro ainda tava bom, mas caloteiro e cara de pau ainda. Bate no peito, fala grosso, dizendo que ele é o cara, o administrador. Você vai ver hoje se é mesmo. E tem o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que resolveu puxar o freio de mão nessa história de caçar o Gustavo Gayer. Sim, pode ser que o Gustavo Gayer não seja caçado depois do absurdo que ele fez. É possível isso acontecer. Vou te contar tudo isso nesse vídeo aqui, se você ficar comigo até o fim. Eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entende. E ó, vou te pedir, dá aquela dedada marota no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega primeiro e chega sempre. Link está aqui na descrição para você clicar e entrar. Se puder e se quiser, participe do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal ou usando essa chave Pix aqui. Mas fica tranquilo também se não puder, tá? Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento, porque cada vez que você engaja com esse vídeo, ele aparece para mais 5, 10 pessoas. Então isso que é o mais importante. Mas vamos nessa que você precisa saber das notícias dessa quinta-feira. Olha só, não temos exilados políticos no Brasil, diz Hugo Mota. O presidente da Câmara meio que passou ali um sabão num discurso que ele fez no Dudu Bananinha, no Eduardo Bolsonaro, com esse papo de vou para os Estados Unidos porque eu estou sendo perseguido, porque eu vou ser preso, porque eu sou um coitadinho e vou pedir asilo político e tal. Hugo Mota fez um discurso na Câmara e falou, papo furado isso aí, viu? Não tem nada dessa história de exilado político, não. O Brasil nem tem disso. Está colocando em dúvida a democracia e não tem por que colocar em dúvida a democracia do Brasil. Ela está no lugar direitinho, bonitinho. Quer ver só? Eu vou até te mostrar. A matéria está aí da CNN, mas tem aqui o vídeo do discurso do Hugo Mota, em que ele fala exatamente isso. Repare, do lado dele está o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Participaram lá de uma sessão conjunta e aí no discurso dele ele soltou essa, Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Tá aí, né? Matou a questão. Não mais, nunca mais. Nós não temos perseguição por opinião, não temos presos políticos, temos presos que cometeram crimes. Cometeram crimes que estão previstos no Código Penal. E não são crimes políticos. Por exemplo, a galera do 8 de janeiro lá, né? Não é crime político. O crime de golpe de Estado até é, mas o crime que eles cometeram é dano ao patrimônio também, dano ao patrimônio protegido, organização criminosa em muitos casos, né? Até organização criminosa armada. Pois é, crimes que estão no Código Penal. Então não tem nada a ver com prisão política. Até porque aqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro só foram condenados em 2 situações. Ou porque tem provas de que estavam cometendo atos graves, violentos no 8 de janeiro, ou porque se recusaram a fazer o acordo de não persecução penal, que seria justamente a anistia que eles tanto pedem. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, ofereceu mais de 1.000 acordos de não persecução penal. Você lembra? Foram mais ou menos 1.400 presos. Desses, mais de 1.000 podiam simplesmente ter ido para casa livre, leve e soltos, bastando assinar esse acordo. O que previa esse acordo? Previa pagar uma multa de R$5.000 e só quem tem, tá? Se a pessoa não tem dinheiro, não ia nem pagar. E aí, nesse caso, ela ia assistir um curso
para entender o que é democracia. E também ia ficar um período sem acessar as redes sociais. Só isso. E ela não ia ter ficha criminal, ia continuar com o réu primário limpinho, bonitinho, ir para casa tranquilo e tal. Mas não, as pessoas foram tão fanatizadas pelo bolsonarismo que elas se recusaram a fazer o acordo. Elas toparam enfrentar o processo, elas preferiram ir para a cadeia. Então aí, escolha dela, cada um mora onde quer, né? Se quer morar na cadeia, problema é seu. Eu tô fora. Ainda mais se eu tiver feito uma besteira pequena, é claro que eu vou aceitar um acordo de não persecução penal, né? Eu só não vou ter acordo se eu cometi uma besteira grande, né? E não é o caso dessa galera, é exatamente o caso dessa galera. Quem cometeu besteira grande está preso, condenado, e mesmo aqueles que não acham que cometeram grandes besteiras, mas que bateram o pé e falaram, eu não abro mão, não faço acordo, foram condenados, escolheram, né? Então não tem nem muito o que dizer. Fora isso, não tem preso político, não tem nada disso, né? Não tem exilado político. E isso pode interferir diretamente, inclusive, no pedido de licença do Eduardo Bolsonaro. Ele pode, por conta disso, ser obrigado a renunciar ao mandato. Por quê? Porque existem 3 tipos de licença do mandato de deputado federal. Licença médica, está doente, vai passar por cirurgia, sei lá. Licença para uma atividade diplomática, por exemplo, sei lá, a Câmara manda um representante ficar um mês num outro país fazendo um curso de alguma coisa. Ele tira a licença. E a licença particular, por motivos particulares, né? O cara quer, ele precisa resolver alguma questão e aí ele pede licença. Mas nesse caso ele tem que pedir licença ao presidente da Câmara e o presidente da Câmara tem que concordar com os motivos dessa licença, no caso da licença por razões particulares. E aí é o seguinte, se o Dudu Bananinha alegar nos motivos da licença particular que ele está indo embora do Brasil para pedir asilo político porque ele é um perseguido, o presidente pode não aceitar esse pedido de licença. Por quê? Porque não faz sentido. Porque ele não responde nenhum processo que pode levar à prisão dele. Nenhum. Dudu Bananinha não está nesse rolo do golpe. Ele não está indiciado, denunciado, nada disso. Então, assim, não existe um processo, um inquérito em andamento que poderia levar à prisão do Eduardo Bolsonaro amanhã. Já teve a apreensão do passaporte negada, então ele poderia voltar a assumir a posição dele lá que eles estavam prometendo na Comissão de Relações Exteriores e continuar trabalhando como deputado normalmente sem nenhum tipo de empecilho. Então, esse argumento de perseguido não vai colar. Então, de duas uma, ou o Hugo Mota vai recusar a licença do Eduardo Bolsonaro, porque esse motivo não existe, ou ele vai ter que renunciar ao mandato, ou alegar outra coisa, alegar que está com, sei lá, problema na empresa, porque ele tem uma empresa lá nos Estados Unidos, viu? Esse papinho de, estou me sacrificando porque eu preciso defender os interesses do Brasil, estou abandonando meu país, abandonando meu salário. Conversa fiada. Ele tem uma empresa lá nos Estados Unidos, uma empresa que é uma holding que controla outras empresas, porque você sabe, Bolsonaro vende botina, vende perfume, a família vende livro, vende curso, é um mascate, né? Então, diante dessa situação, ele está lá ganhando o dinheirinho dele, você vai ver, inclusive, que a casa dele não é fraca, não, tá? E tá muito bem acomodado lá nos Estados Unidos. Então, assim, ele pode alegar outra coisa, estou com um problema na minha empresa, vou me licenciar, aí nesse caso não teria como ser negado. Ou então, ele tem que renunciar mesmo, não sou mais deputado, porque essa desculpinha de exilado político não cola. Isso pode levar, sim, à recusa da licença dele. E se recusar a licença dele, de duas uma também, ou ele tem que voltar imediatamente a assumir o mandato, ou ele abandona o mandato, vai sofrer um processo e vai perder o mandato de deputado federal definitivamente. O que vão combinar, né? É o que vai acontecer, por quê? Porque vai passar esses 4 meses de licença, ele não vai voltar, ele vai renunciar. Se ele sair de licença agora, daqui 4 meses pode esperar que ele está renunciando ao mandato de deputado. Então, não muda nada, ele não volta mais mesmo para o Brasil. Ainda mais que ele diz que só volta aqui quando ele vê o Xandão punido pelos crimes que o Xandão cometeu. Aí que dificulta mais para nós, né? Ou melhor, facilita para a gente, porque aí a gente fica sabendo que ele não vai voltar mesmo, é tão cedo. Enfim, vamos seguir aqui, com 3 meses de atraso, o Congresso aprovou o orçamento de 2025. Sim, essa aprovação tinha que ter ocorrido no ano passado, até dezembro no máximo. E aí, por conta daquele bloqueio das emendas do Flávio Dino, né? As emendas do orçamento secreto, o Congresso ficou bicudinho, ficou bravo, e aí não quis votar o orçamento. Durante esse período aí, 2 meses e quase 3 meses, né, 50 dias de 2025,
O governo federal ficou meio de mão amarrada, assim, meio paralisado. Por quê? Porque o orçamento não tinha sido votado. Muitos programas que estavam previstos para esse ano ainda não podiam ser iniciados porque o orçamento não estava votado. Aí fizeram um esforço concentrado agora, porque liberou as emendas, o Dino fez um acordo lá, inclusive está contestando esse acordo, mas independentemente disso, teve uma liberação das emendas, os deputados voltaram a fazer o que eles têm obrigação de fazer, que é trabalhar, e votaram hoje o orçamento. Agora, votaram o orçamento mordendo um pedação dele para os deputados, né? O Congresso aprova o orçamento de 2025 com 50 bilhões em emendas e Vale Gás. O governo aprovou, colocou lá no orçamento de 2025 uma grana para o Vale Gás, para distribuir gás de graça para a população pobre, por conta também desse aumento dos preços, para dar uma aliviada no orçamento das famílias. Então, foi inserido, por exemplo, esse é um programa que não tinha começado ainda porque não estava com o orçamento aprovado. Agora, o Vale Gás vai ser ampliado graças a essa aprovação. E aí, olha só, os números dá para você entender como é que ficou a dinâmica do orçamento. 50 bilhões para as emendas parlamentares. Isso dá mais ou menos 25%, 30% de todo o dinheiro que o governo tem para investir. 19 bilhões são emendas individuais, aquela que o deputado individualmente, no nome dele, fala, olha, eu queria mandar uma verba para a prefeitura tal. Ele tem uma grana todo ano que é dele, que é para ele indicar para onde ele quiser. 5 bilhões e meio do Senado, tá? 19 na Câmara, 5,5 do Senado, porque a Câmara tem 513 deputados, o Senado tem 81 senadores, então os números são mais ou menos a mesma coisa para cada um. Como o Senado é menor, o montante total também é menor. 14 bilhões e 200 milhões de emendas de bancada. Isso é dinheiro que o governo tem que pagar, emenda impositiva. Não adianta o governo segurar esse dinheiro que não pode. Somando isso aí que eu te falei, dá aí praticamente 50 bilhões, né? Porque tem mais 11 bilhões, que são as emendas de comissão. Comissão de saúde, comissão de segurança, comissão de meio ambiente, comissão de infraestrutura, comissão de educação, tem várias comissões, né? Então as comissões também têm emendas. Só que essas emendas de comissão elas não são obrigatórias, são indicadas, mas o governo tem ali uma margem de manobra para falar, ó, estou sem grana, não posso gastar nisso aqui, não vou liberar a emenda agora, mas essa é a única emenda que o governo pode não pagar se não tiver dinheiro, 11 bilhões. Do restante, que dá aí 39, 40 bilhões, é o dinheiro que tem que pagar de qualquer jeito, não tem acordo, não tem choro, não tem vela. Enfim, mas pelo menos o orçamento foi aprovado. E aí o pé de meia, como é que ficou? O pé de meia, ele vai ser inserido completamente no orçamento só em 2026, mas esse ano já entrou uma grana lá, 1 bilhão, mas não é o suficiente para bancar o pé de meia. Então o que o governo vai fazer para bancar esse programa? Ele vai mandar ao longo do ano alguns projetos de lei pedindo verbas complementares para o Congresso, já meio que tem um acordo para aprovar isso, com o Tribunal de Contas da União, com o próprio Congresso Nacional, e aí vai liberando dinheiro e o governo vai conseguir pagar o pé de meia. Então não tem problema, não terá problema no pagamento do pé de meia. Tá? Também teve uma redução pequena no valor do Bolsa Família. Por quê? Porque foi feito um pente fino, muita gente que não tinha direito ao programa estava recebendo, então parou de receber, e isso fez com que diminuísse o custo total do programa. Não houve mudança nas regras, não teve gente que saiu do programa porque o governo resolveu diminuir. Não, só diminuiu porque passou um pente fino e descobriu irregularidades. Então, por conta disso, diminuiu um pouquinho também, coisa pouca, tá? Mas é o dinheiro que vai ser economizado porque o governo descobriu fraudes no Bolsa Família. Essas fraudes vinham desde o governo Bolsonaro, porque em 2022, para ganhar a eleição, ele saiu distribuindo dinheiro para todo mundo, né? Vale taxista, vale caminhoneiro, auxílio emergencial, que era na época era o nome do Bolsa Família, Auxílio Brasil e não sei o quê, saiu fazendo distribuição de dinheiro para tentar ganhar a eleição. Não deu, perdeu, ainda bem, né? E agora o governo está corrigindo essas falhas, tirando essas pessoas que não tinham direito, mas que estavam recebendo Bolsa Família. Então, orçamento aprovado, agora o ano finalmente começa para o governo. Mudando de assunto, é o seguinte, você sabe que tem julgamento do Bolsonaro e Companhia Limitada, o julgamento da denúncia dele, né? Ah, vai ou não vai aceitar a denúncia? Vão ou não vão virar réus? Vão, só que essa é uma formalidade que tem que acontecer, né? Dia 25 vai ter o julgamento da denúncia do Bolsonaro, dos principais líderes do golpe. Bolsonaro, Braga Neto, Alberto Heleno, Mauro Cid, aquela galerinha da cúpula da organização criminosa golpista e armada, que é o mais grave ainda. E aí o que está acontecendo? Vai ter esse julgamento, STF registra ameaças às vésperas de julgamento com o Bolsonaro. Você, cidadão comum, que quiser mandar uma mensagem para o STF, mandar um e-mail, fazer uma reclamação, fazer um elogio, fazer qualquer comentário, você pode.
tem lá as plataformas onde o cidadão comum se comunica de alguma maneira com o Supremo Tribunal Federal. E são essas plataformas que estão sendo usadas pelos bolsonaristas para ameaçar os ministros, os familiares dos ministros, funcionários do Supremo Tribunal Federal. A ameaça, isso também tem nome, isso é crime, chama-se coação no curso do processo, também se chama obstrução de justiça, que é outro crime, estão previstos no Código Penal e essas pessoas, inclusive, podem responder. Alguns casos de ameaça são mais sérios, são levados bem a sério, são investigados pela Polícia Federal e podem dar cadeia, como aconteceu com 2 caras que estavam indo para Brasília cometer atentados terroristas contra o Supremo Tribunal Federal. Um foi preso no meio do caminho, na estrada ainda, o outro foi preso já em Brasília com material para construir explosivos caseiros, e teve o tio França, né, que no ano passado se explodiu lá em frente ao STF. Então, assim, essas ameaças elas precisam e são levadas muito a sério. Olha essa matéria aqui de novembro do ano passado. STF recebeu mais de 1.000 ameaças desde o dia 8 de janeiro, uma média de 3 por dia. E é assim, não é gente que manda um e-mail xingando o Xandão, seu ditador de toga, não. É e-mail falando, sei onde você mora, seu filho estuda na cidade tal, na escola tal, vou pegar você, vou pegar teu filho, vou pegar tua filha, vou pegar tua esposa, sua mãe vai apanhar na rua, sabe, esse tipo de ameaça, você não vai ter paz, ameaças reais de violência física, ameaças de assassinato, essas inclusive são aquelas que geram investigações pesadas da Polícia Federal. E aí, de novo, começou a crescer o volume de ameaças com a proximidade do julgamento do Bolsonaro. O bolsonarismo é isso, né? Violência política, violência jurídica, ameaça, intimidação, coação, obstrução, crime atrás de crime, uma lista de crimes, porque é o que eles estão acostumados a fazer, cometer crimes sem nem pensar no dia de amanhã. E agora estão fazendo isso, tentando intimidar os ministros do STF, mas quero desanimar ninguém não gosto de ser portador de más notícias. Bom, mentira, para bolsonarista eu gosto de portar más notícias, sim. Mas enfim, não vai dar certo essa estratégia, viu? Inclusive, dentro desse esquema de coação dos ministros, o próprio Eduardo Bolsonaro continua agindo, não só ele, como aliados dele, tá? Aliados de Eduardo Bolsonaro investigam um patrimônio de ministros do STF nos Estados Unidos para pressioná-los. O que acontece? Não é mais só o Xandão que é o alvo do Eduardo Bolsonaro. Na verdade, eles têm como alvo todo mundo que investiga, denuncia, processa o Jair Bolsonaro. É uma tentativa de não levar o Jair Bolsonaro para a cadeia, assim, uma tentativa desesperada, e eles estão fazendo de tudo. E já resolveram que vão perseguir todas as pessoas que se envolveram nesse processo do Bolsonaro. Então, por exemplo, o delegado da Polícia Federal, que investigou o crime do golpe, estão querendo, levantando, ver se esse cara tem patrimônio fora, tem conta bancária fora, tem imóvel fora, para tentar criar alguma sanção contra ele. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a mesma coisa. E aí, também estão fazendo um levantamento de patrimônio dos ministros da primeira turma, que é quem vão julgar o Bolsonaro e sua turma de criminosos, né? Então tem lá Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Alexandre Moraes e Flávio Dino. Estão levantando tudo para saber se eles têm algum interesse econômico nos Estados Unidos para tentar, de alguma maneira, impor sanções contra Alexandre de Moraes, contra essa turma toda. Então, assim, é uma coação completamente escancarada, sabe? Todo mundo que investigou o pai, todo mundo que denunciou o pai, todo mundo tá sendo monitorado, está sendo ameaçado e estão propondo sanções do governo norte-americano contra essas pessoas. Isso aí é o tipo de coação no curso de processo mais escancarado que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi ninguém coagir um juiz ou vários juízes com tanta intensidade, tanta cara de pau quanto eles estão fazendo agora, enquanto ameaçam os ministros do STF e tentam levantar patrimônio para tentar criar alguma sanção. Traição à pátria, assim, da maneira mais escancarada possível e imaginável. É isso que está acontecendo nesse momento. Eu também quero falar, justamente da gente estar falando do Bananinha aí, né, da licença que o Bananinha tirou e foi para os Estados Unidos. E aí você vai ver que o esquema não foi assim tão improvisado, decidi de última hora. Não é bem isso, tá? Vamos falar disso agora, mas antes só queria dar um recado rápido para você, que é o seguinte: você pode querer mudar a sua maneira de ganhar a vida, né? Eu, por exemplo, eu era repórter de televisão, saía todo dia de casa, ia para a emissora trabalhar. Quando eu saí da televisão, eu resolvi trabalhar em casa, trabalhar aqui, na internet. E hoje é aqui que eu trabalho. Então, trabalho com liberdade de horário, trabalho até com possibilidade de mudar de cidade, se eu quiser,
né? Morar onde eu quiser. E tem muitos trabalhos. Eu sou criador de conteúdo, mas tem outros. Tem vendas, tem prestação de serviços, tem, por exemplo, gerenciamento de redes sociais, tem gerenciamento de Google AdSense, que é a propaganda das redes sociais, tem edição de vídeo, né? Tem montar um iFood, montar uma loja de venda de produtos das mais diferentes naturezas. Tem muitas possibilidades de ganhar dinheiro trabalhando pelo computador, pelo celular, dentro da sua casa. E é esse recado que eu queria te dar. Se você gostaria de fazer isso, ou como complemento de renda, às vezes a aposentadoria não está dando o suficiente, ou às vezes está com tempo livre, ou como renda principal mesmo. Tem gente que simplesmente muda de profissão e passa a viver disso e trabalhar com essa liberdade toda. Se você tem interesse em conhecer essas oportunidades e saber o que você precisa aprender para participar delas, a minha dica é conhecer uma escola de negócios digitais. E olha, tem um link aqui na descrição, o primeiro link de todos. Clica lá que você vai conhecer. Você vai abrir um chat, vai começar a conversar com o Clayson, que é nosso colega youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber para, de repente, mudar de vida, ter uma vida um pouco mais confortável, sem essa de perder horas no trânsito, indo e voltando para o trabalho, sem depender da escala 6x1. Olha que maravilha. Clica no link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você vai conhecer essas oportunidades. E ó, dá para conhecer de graça, tá? Até 7 dias você conhece livremente, sem gastar nada. E só se você quiser, se você achar que vale a pena, aí você entra, beleza? Dica tá dada. Mas enfim, como eu estava falando da licença do Bananinha, né? Bananinha tá lá nos Estados Unidos, e aí já tem gente perguntando, mas onde que ele tá? Como é que é? Por quê? Porque o Bolsonaro falou, vou ajudar a bancar o meu filho. Não, eu vou ajudar a sustentá-lo, coitadinho, ele precisa de verba. Tem gente dizendo que vai ajudar e tal, né? E aí a gente descobre que essa saída, essa fuga para os Estados Unidos foi muito mais bem planejada do que você imagina. Licença da Câmara. Saiba onde Eduardo Bolsonaro está morando com a família nos Estados Unidos. Você lembra aquele vídeo que ele tirou, né? Que é esse vídeo aqui. Que ele gravou em frente a esses prédios históricos aí. Onde é isso aí? Dallas, no Texas, né? E é lá na região do Texas, não necessariamente em Dallas, mas é na região, ali no Texas, no estado do Texas, que o Dudu Bananinha está morando. E olha, Dudu Bananinha está morando lá numa casa espetacular. Espetacular. No fim do ano passado, a família do Dudu, a esposa, os 2 filhos, já tinham ido. Perdão, gente, estou gripado. Já tinham ido. Então isso demonstra claramente que não é essa coisa improvisada, decidi que eu tenho que ir, porque senão vou ser preso semana que vem. Não, essa coisa já vinha sendo elaborada já há algum tempo, né? E aí, tem mais, o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma empresa nos Estados Unidos, uma holding. O que é uma holding? É uma empresa que controla outras empresas. Por quê? O que ela vende? Então, não dá para saber muito bem ainda, mas a gente sabe que a família Bolsonaro tem vários negócios que são todos baseados nessa admiração que as pessoas sentem pelo Bolsonaro. Então ele vende botina, ele vende perfume, ele vende livro, ele vende curso, ele vende um monte de coisas e tudo isso são empresas, né? Porque fatura e fatura alto. E aí tem essa holding que fica lá no Texas. Então assim, Dudu não está descalço, Dudu não está indo lá sem estar coberto e muito bem coberto financeiramente, não. Tá? Primeiro, porque a família dele arrecadou ao longo dos anos, com rachadinha e sem rachadinha, milhões de reais. Segundo, que o pai ganhou 17 milhões no Pix. E ó, não duvido, daqui a pouco vai ter Pix pedindo ajuda pro Eduardo Bolsonaro. Você duvida? Daqui a pouco tem campanha, contribua com o Pix para manter o pobrezinho nos Estados Unidos. Você vai ver o pobrezinho agora. A mulher do Eduardo Bolsonaro, um tempo atrás, postou um vídeo justamente na casa que eles estão morando. E ela diz que a casa é tão boa que ela nem acompanha o marido quando ele viaja nas coisas lá para resolver as coisas dele nos Estados Unidos, porque ela adora ficar curtindo a casa, tá? A casa é essa aqui, é um espetáculo realmente, né? Dá uma olhada. Vê se o Dudu Bananinha tá sofrendo nos Estados Unidos, dá uma olhada. Olha esse espaço aqui. É uma sala de jogos. Que legal. Uma na sala casa de jogos. Olha isso. Dá uma olhada. E ó, é fliperama, videogame. Olha isso, olha a máquina, Mortal Kombat. Tem uma outra máquina do outro lado. Olha lá, o Pac-Man, se não me engano. Sério. Essa telona aí para jogar videogame. Incrível, olha aqui. Tá? Você acha que acabou? Não, ela vai mostrar mais. Eu nem consegui gravar, gente, porque a euforia era tanta, eles pulavam. Eles bagunçavam, aí a Georgia já puxava uma coberta aqui pra fazer cabana. Eu vou subir pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar. Olha a sala. Aqui. E tem mais um quarto lá.
Mas assim, as crianças estavam... O quintal, gramadinho, lindo. Olha o nível da casa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Demais aqui, a casa é muito legal. Olha, outra suíte. Tá aí. Essa é a casa que está sendo apontada justamente como local de moradia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Você acha mesmo que ele está precisando de Pix, que ele está precisando de ajuda morando num lugar desse? Está muito bem arranjado, muito bem resolvido lá, não está não? Enfim, quem dá Pix, você dá para quem você quiser, né? O dinheiro é seu. Agora, é bom você entender se realmente a pessoa precisa mesmo ou não precisa, né? Nesse caso do Bananinha, a gente está vendo que não precisa de jeito nenhum. Falar em Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, golpe, processo e tal, a defesa do Jair Bolsonaro está possessa dizendo que, olha, estão cerceando o nosso direito de defesa, não estão dando para a gente as provas que a polícia arrecadou. Olha a notícia aqui. Advogados dos denunciados por trama golpista dizem não ter acesso à íntegra dos autos e pedem intervenção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles alegam que tem inúmeras provas que foram sonegadas. E aí a justiça diz o contrário. Não. Vocês tiveram acesso a todas as provas que foram coletadas pela Polícia Federal e que estão lá no processo, estão na denúncia, estão tudo. Mas aí o que a defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e de outras pessoas estão querendo? Não, a gente quer tudo. Tudo que foi arrecadado pela Polícia Federal. Como assim? Então, vamos lá, pegar um exemplo bem concreto, assim, Mauro Cid. Mauro Cid teve o celular dele apreendido. A polícia fez o quê? Vasculhou todas as conversas, trocas de mensagem, e-mail que ele mandou e tal, no celular dele. E aí ela encontrou coisas que são provas de crime, encontrou coisas que são conversas normais, né? Tipo a mulher dele falando para ele no zap, ó, passa na padaria, compra um pão, passa no supermercado, traz tomate para eu fazer um vinagrete. Isso não é crime. Então, esse tipo de diálogo a polícia descartou. Embora tenha apreendido, embora faça parte do material apreendido, ela não está no processo. Por quê? Porque isso não é prova de crime nenhum. As únicas conversas, documentos e mensagens que foram usadas pela Polícia Federal são aquelas que provam a ação criminosa. Essas estão no processo, a defesa teve acesso a tudo. Mas para criar uma complicação, para tentar atrasar o processo ou para tentar alegar a perseguição, eles querem tudo. Eles querem até essa conversa que a mulher do Mauro Cid fala, passa no mercado, traz tomate para eu fazer um vinagrete no jantar. Até esse tipo de conversa a defesa quer. Vai conquistar? Olha, não sei, mas o fato é que não tem necessidade. Por quê? Porque isso não tem o que defender disso. A defesa precisa se preparar e defender o réu ou o seu cliente a partir das acusações que foram feitas pela Polícia Federal no indiciamento e depois pelo PGR na denúncia. Aquilo que não está denunciado não precisa responder, não é crime, não cometeu irregularidade. Então, assim, eles querem tudo. Ah, tem não sei quantos gigabytes de memória de arquivo, não sei quantos celulares, mas eles só passaram um número X pra gente. Porque eles só passaram aquilo que foi colhido e falaram, isso aqui é prova de crime. Isso vai constar do processo. Então, isso eles são obrigados a responder, a se defender. Tudo isso tá, e eles tiveram acesso a tudo, o Xandão liberou acesso a tudo. Realmente só não liberou acesso ao material descartado, jogado fora pela Polícia Federal, porque não provava crime nenhum. Mas quem não chora não mama. Em direitês ou em juridiquês, o nome disso é jus esperneandi, que é o cara esperneia, né? O cara reclama, chora, sofre, faz o que pode para tentar se livrar da punição, livrar o cliente dele da punição. Mas vai adiantar? Não vai. Lamento te dizer, advogado do Bolsonaro, mas não vai adiantar, né? Enfim. Mais um assunto agora, assuntos econômicos, tá? De novo, vamos voltar na história da isenção do imposto de renda, porque esse troço está meio ameaçado. Principalmente porque os bolsonaristas estão contra, acredite se quiser. Contra, eles alegam que não são contra. Eles alegam o seguinte, não. Isenção até 5 mil, somos favoráveis. Mas eles não são favoráveis a pagar a compensação para poder dar esses 5 mil de isenção. E que compensação é essa? Cobrar o imposto dos ricos. Aí o Centrão é contra. Mexeu com rico, Centrão, bolsonarista, aí todo mundo... Por quê? Também porque eles são, né? Quantos deputados pobres você acha que tem no Congresso Nacional? Meia dúzia? 10? Em 513? Em quase 600, né? Porque são 513 deputados, 81 senadores. Você somar essa galera toda, quantos pobres você acha que tem lá? Se tiver 10 é muito. O restante é gente rica. Cara empresário, advogado, fazendeiro, lobista, médico. E aí ele vai ser taxado. O próprio deputado vai ser taxado. Porque é rico, porque ganha mais de 50 mil por mês.
Só o salário dele na Câmara já é 45, 46, 47 mil. Então se o cara tem uma empresa lá, já extrapolou, vai pagar o imposto. Então você está pedindo para o cara que vai pagar o imposto votar a favor. Essa que é a grande dificuldade. Como ele é rico, ele defende rico, ele não está disposto a aprovar essa parte da reforma no imposto de renda. E se não aprovar essa parte, não vai passar nada, porque se não tirar esse dinheiro de algum lugar, não vai ter isenção. Então, ó, fique esperto, tá? Se eu fosse você, estava enchendo a cabeça do seu deputado federal, do seu senador, lá na rede social dele, mandando e-mail para o gabinete dele, enchendo o saco dele para ele não se furtar, para ele não fugir da raia numa hora dessa, tá? Por quê? Porque você, trabalhador, você ganha pouco e paga o imposto de renda absurdo, você merece essa isenção e ele tem a obrigação de te dar, até porque é a gente que banca eles. E a gente banca eles para que eles defendam os nossos interesses, não os deles. Então, fique em cima do seu deputado, do seu senador, cobre uma posição dele, manda mensagem, manda e-mail, enche o saco dele, vai na rede social, comenta nos posts dele, cobra ele um posicionamento sobre isso. Se ele vier com essa conversinha fiada de não querer taxar os ricos, joga na cara dele que ele é defensor de milionário e que ele não está nem aí com os pobres. Faça isso, porque basta um fazer na rede social para uma galera embaixo entrar. Vai que dá certo, viu? Inclusive, ó, a isenção de imposto de renda significa um 14º salário aos trabalhadores, afirma Fernando Haddad. Mais ou menos isso, sabe por quê? Ontem eu mostrei até uma tabelinha aqui. Quem paga até 5 mil reais, quem recebe 5 mil reais, que vai ficar isento, vai deixar de pagar imposto de renda R$ 4.400 mais ou menos por ano. Então, assim, o cara ganha 5 mil. Aí desconta INSS, tem um descontinho outro lá na folha de pagamento do cara. Vai cair para os 4,5 líquido, ou até um pouquinho menos, o salário dele. Se ele vai economizar, deixar de gastar 4.400 com o imposto de renda, significa que tipo, sobrou um salário a mais no ano, o 14º. É isso que o Haddad está falando, porque a quantidade de dinheiro que ele vai deixar de pagar equivale a um salário inteiro dele líquido. Então esse é mais um motivo para a gente aprovar isso logo e começar a oferecer essa isenção de impostos para as pessoas mais pobres, para a classe média aí do Brasil, né? E aí ainda dentro desse cenário das notícias econômicas, eu tenho que te falar o seguinte, que o Brasil, a política de valorização do salário no Brasil é a melhor do planeta, exatamente. O Brasil é o país de maior aumento real de salários após a pandemia, diz OCDE. Sim, o OCDE é uma organização para cooperação, desenvolvimento, não sei do que, de alguns países, principalmente países ocidentais, né? E aí qual foi o levantamento que foi feito? Quanto subiu o salário desde que terminou a pandemia? E comparou isso com países do mundo inteiro. E aí qual foi a conclusão? Que o Brasil foi o país que mais aumentou os salários depois da pandemia. Mais aumentou salários. E aí se a gente lembrar que o Bolsonaro, nos 4 anos dele, nunca aumentou o salário mínimo acima da inflação e nunca corrigiu a tabela do imposto de renda, ao contrário, fez mais gente pagar imposto no final de 2022, quem ganhava um salário mínimo e meio pagava imposto de renda, né? Então, por conta disso, ele não entra nessa conta, porque ele não deu aumento de salário para ninguém. Porém, desde que o Lula assumiu em 2023, todo ano teve aumento real do salário mínimo. Os acordos coletivos das categorias que ganham mais de um salário mínimo também obtiveram reajustes acima da inflação. Então, o aumento real do ganho do brasileiro com os salários é o maior do mundo depois do período da pandemia. Então, isso demonstra claramente quais são as prioridades do governo que acabou e do governo que está aí agora, né? Valorizar o ganho real do trabalhador brasileiro. Então essa é uma notícia importante que a gente deve comemorar justamente porque mostra qual o caminho que a gente está indo. Inclusive tem muita gente, mas e o café, e o ovo? Pois é, tem alimento caro, vários deles estão caros e o mais importante que você tem que analisar é os salários, principalmente dos mais pobres, subiu mais do que a inflação dos alimentos. Então assim, realmente os alimentos subiram, mas as pessoas também estão ganhando mais ainda, mais do que a quantidade que subiu dos alimentos. Então não teve perda do poder de compra, principalmente para a população mais pobre, que acaba gastando tudo que ganha, principalmente com alimentação, com moradia, né? Então esses itens inflacionários que cresceram ficaram abaixo do aumento do ganho das pessoas. Então ainda estamos no lucro, tá? E agora o governo está trabalhando aí nessa coisa de tirar imposto de importação justamente para também tentar reduzir o preço dos alimentos.
né? Preço do café, preço do ovo, preço do azeite, preço de vários alimentos aí que tiveram uma subida acima da inflação, e o governo está tomando essas medidas. Mas a principal medida é, subiu, mas o seu salário subiu mais. Isso aí você precisa olhar, pega teu contra-cheque, compara de 1 ano, de 2 anos atrás, e seja honesto consigo mesmo. Você não precisa vir aqui no comentário e responder e falar que eu estou certo, você não precisa falar para ninguém, nada disso. Basta você olhar com a sua consciência e perceber que hoje você ganha mais do que o aumento do preço dos alimentos, né? Ó, queria falar de um personagem que é o seguinte, bate no peito, arrogante pra caramba, chama Romeu Zema. Romeu Zema, ele bate no peito e fala que ele é um grande administrador, que ele é um administrador moderno, que ele é um cara de sucesso na política, né? E aí teve esse aumento da taxa Selic, eu falei sobre isso no vídeo passado, aumentou para 14,25% a taxa básica de juros do Banco Central. Isso não é bom, né? Isso geralmente inibe o crescimento da economia, inibe financiamentos, inibe investimentos e tal. Aí o Zema foi abrir a bocona grande dele, né? Zema após aumento da Selic. Inflação é culpa do Lula gastão. Então assim, como o Lula gasta muito, na opinião do Zema, isso faz a inflação subir e por conta disso o Banco Central está sendo obrigado a aumentar os juros. Vamos ver no que o Lula gasta dinheiro demais? É isso que eu queria te convidar a ver. Ó, Tesouro honra em fevereiro 1,33 bilhão em dívidas de estados e municípios garantidas pela União. Que é o seguinte, você sabe que todo mundo pega empréstimo, né? O governo federal pega empréstimo, a prefeitura pega empréstimo para fazer uma obra, sei lá, fazer uma ponte, fazer uma obra anti-enchente, ela tem que pegar um empréstimo. O Estado vai fazer uma rodovia, ele pega empréstimo para fazer essa rodovia também. E aí, quem é geralmente o avalista desses empréstimos? 100% das vezes, o governo federal. Então, o Estado vai lá, pede um empréstimo para fazer uma obra grande, e tem como avalista o governo federal. Se o Estado não paga, quem paga? O governo federal. E aí o Estado passa a dever para o governo federal e não mais para o banco. Por quê? Porque o governo já pagou a dívida no banco e agora é o Estado que tem que pagar o governo, certo? Aí você pega essa matéria aqui e vamos ver os valores, olha só. 854 milhões só do Estado de Minas Gerais. Calote do Zema deixou de pagar 854 milhões de reais em empréstimos, isso só em fevereiro. Só fevereiro, quase 1 bilhão. 319 milhões Estado do Rio de Janeiro, seu Cláudio Castro, outro bolsonarista, não paga as contas, caloteiro. 75 milhões do Estado de Goiás. Ronaldo Caiado, caloteiro, fica falando grosso, falando alto, ameaçando, falando do governo Lula, não paga nem a dívida que tem. E joga nas costas do Lula. 2,81 milhões do estado do Rio Grande do Norte. 73 milhões do estado do Rio Grande do Sul, lá do metso bolsonarista Eduardo Leite. E 73 mil do município, que é Santanópolis, na Bahia. Então assim, se você pegar o ano inteiro, desde janeiro, desde 1º de janeiro, já foi 1,88 bilhão em dívidas garantidas de entes subnacionais, que são os estados e os municípios. Aí, ó, o governo Lula já pagou 1 bilhão das dívidas de Minas em 2025, matéria do Estado de Minas, tá? 57% das dívidas que levaram calote são mineiras, são do governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema. E aí, se você for ler essa matéria aqui, tem umas coisas bastante curiosas, sabe? Por exemplo, as garantias são ativos oferecidos para a União para cobrir eventuais atrasos em empréstimos e financiamentos dos estados. Por exemplo, ele pega lá dinheiro com o BNDES, pega lá dinheiro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é o BID e tal. Então, desde 2018, começou a União pagar a conta de Minas Gerais. O Zema, vamos lembrar, entrou em 2019. 1º de janeiro de 2019. 2018 foi uma dívida pequenininha, 553 milhões de reais. Está aqui, ó. A União paga a dívida desde 2019, 2018, quando financiou 533 milhões. Pequenininho, comparado com esse universo de grana. Desde então, os valores cresceram de maneira substancial. Desde então, quando? Desde que o Zema assumiu. Em 2024, por exemplo, o governo federal pagou 4 bilhões dos débitos contraídos e não honrados pela cidade administrativa. A cidade administrativa é o palácio do governo de Minas Gerais, então está se referindo também ao governo de Minas Gerais. No total, já foram 20 bilhões, desde 2019. Ô Zema, paga as contas, Zema. Antes de você ficar falando dos outros, Zema, paga as contas, Zema. Paga as dívidas que você faz, Zema. Porque se você ficar dando calote, claro que o governo vai continuar gastando mais do que deveria, né? Por quê? Porque ele tem que pagar a dívida dos outros, dívida sua.
Desde que o governador Romeu Zema assumiu o mandato lá em Minas Gerais, ele já está no segundo mandato, a dívida de Minas explodiu. Explodiu. E ele fica posando de santo, de bom administrador, de eu sou fodão, eu sou lindo, sou maravilhoso. É um boca grande, caloteiro. E se você pegar aí esses estados aí que estão devendo, você viu, né? Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tudo estado governado por gente de direita e bolsonarista. Tudo. Gente que faz empréstimo, não honra o empréstimo, joga a conta disso no colo do presidente e depois culpa o presidente porque o presidente gasta demais. Então vocês tomem vergonha na cara, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Cláudio Castro, Eduardo Leite, tomem vergonha na cara, paguem as dívidas que vocês fizeram, foi você que foi pedir o dinheiro, Zema, você que foi lá no banco pedir o dinheiro, então paga. Se você viu que o seu estado não ia ter grana para fazer, não fizesse o empréstimo, não prometesse as coisas. Agora, se comprometeu, assinou um contrato, colocou o governo numa situação ruim, porque o governo está tendo que pagar, o governo federal que está tendo que pagar essa dívida, e você fica aí bancando o bom administrador. Me poupe, né? Tome vergonha nessa sua cara, Romeu Zema. E os outros, pelo menos, tiveram a mínima decência de não falar nada, ficaram quietos, não foram criticar o Lula por causa da taxa Selic. O Zema, boca grande, foi, né? O maior devedor, o maior caloteiro de todos eles é o que foi falar bobagem a respeito dos gastos do governo, né? Um dos gastos mais importantes do governo, Zema, é pagar o calote que você dá. Enfim, última notícia do dia é o seguinte: a cassação do Gustavo Gaia meio que subiu no telhado, tá? Você lembra, né? Ele fez uma declaração, publicou lá no Twitter, sugerindo um trisal entre o Alcolumbre, a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias, uma ofensa gravíssima à Gleisi, mas assim, como ele ofendeu a Gleisi, é mulher, passou batido. Só que como ele meteu o Alcolumbre no meio, até marcou o arroba do Alcolumbre lá na postagem, aí o Alcolumbre, presidente do Senado, falou, não, aí você mexeu com o cara errado. E fez uma representação pedindo a cassação dele, os advogados estão lá escrevendo a representação, ele falou que vai ingressar com essa representação no Conselho de Ética. Mas detalhe, parece que pode ser que ele puxe o freio de mão aí. Alcolumbre freia a representação contra Gaia após reação no Congresso. O que aconteceu? O Gaia ficou desesperado, mandou um áudio pedindo desculpa, choramingou na internet e não recebeu resposta nenhuma. Ficou no vácuo, se humilhou e ficou no vácuo. Mas ele também chegou em algumas pessoas que são aliados no Senado, que têm ali contato, conversam com o Alcolumbre e falou, pelo amor de Deus, vai lá, conversa com ele, me ajuda, senão vou ser cassado. Algumas dessas pessoas foram conversar com o Alcolumbre e falaram, pô, pega leve, vai devagar, o cara já se arrependeu, já pediu desculpa, não caça ele não, coitadinho, né? Coitadinho sou eu, né? Coitadinho sou eu. Mas beleza, o cabra continua nessa onda de achar que vai se livrar. E aí, o Alcolumbre resolveu, então, dar uma segurada, pediu para o advogado, não, continua fazendo o processo aí, continua escrevendo as coisas que você tem que escrever, né? E se precisar, lá na frente a gente entra com esse processo. Mas, diante desses pedidos para dar uma aliviada, o Alcolumbre, para não parecer intransigente demais, resolveu dar uma segurada. Então, assim, não é que ele não vai entrar, ele não disse que não vai entrar, mas ele resolveu dar uma segurada para sentir o clima, sentir a temperatura. Então, ó, fica tranquilo, ô Gustavo Gaia, que o seu tá guardado. Se não for nessa, vai ser na próxima, tá? Mas, de qualquer maneira, neste momento, o Gustavo Gaia está respirando um pouquinho mais aliviado, só um pouquinho, porque o Davi Alcolumbre resolveu esperar, segurar a onda e não vai entrar com o processo nesse momento. Pode ser que semana que vem mude tudo. Hoje é quinta-feira, amanhã eles nem vão no Congresso, né? Pode ser que terça-feira que vem, quando todo mundo de volta, mude tudo. Mas neste momento, pelo menos de hoje até terça, Gustavo Gaia vai dormir um pouquinho mais sossegado, tá? Mas continua ameaçado, até porque tem pedido de cassação do PT, que vai para o Conselho de Ética, tem representação criminal individual da Gleisi contra ele, pedindo inclusive indenização, tem do próprio Lindbergh Farias, e o Davi Alcolumbre falou também que vai entrar com uma representação criminal contra ele. Então, assim, fora a questão da cassação do mandato, ainda tem a representação criminal que ele vai responder. Então pode ter que indenizar o Lindbergh, a Gleisi e o Alcolumbre. E se ele for condenado, que é crime contra a honra, né? Também perde o réu primário. Se bem que réu primário ele já não tem há muito tempo, né? Vamos lembrar que o Gustavo Gaia já foi preso dirigindo bêbado, sem matar ninguém numa vez,
Numa segunda vez ele foi preso depois de dirigir bêbado, de matar 2 pessoas e deixar uma terceira paraplégica numa cadeira de rodas, tá? E também já foi detido com droga. Esse é o deputado federal Gustavo Gayer. Então, assim, de réu primário, né? Ele nem sabe o que é isso já há muito tempo. Pilantra. E de qualquer maneira, vamos ver o que acontece a partir de semana que vem. Se o Alcolumbre vai continuar tendo essa boa vontade com ele ou não. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, viu? Queria te pedir para, se lá no começo do vídeo você não deixou o like, você não sabia se ia gostar ou não, deixa agora. Se você está aqui até agora é porque esse vídeo foi útil para você, né? E um like, um comentário, ele sempre ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Também não esquece, de novo, entra no grupo de Zap, link na descrição. Lá o conteúdo sempre chega primeiro para todo mundo. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira e mundial. Um abraço para você, hein? Ó, tchau.